Depois que toda a lei cerimonial foi instalada e o povo passou de fato a viver prestando culto a Deus, e não só isso, tendo a sua legislação instalada, começam a viver como uma comunidade, e não só isso. Passam 2 anos no deserto. Esses são os primeiros 2 anos da jornada no deserto. E quando eles estão próximos de chegar em Canaã, Deus orienta Moisés a solicitar 12 homens, 12 príncipes, cada um de uma tribo de Israel, para poder espionar a terra de Canaã. O propósito era conhecer que tipo de terra eles iam habitar. Se era uma fortaleza ou se era uma cidade comum, se era floresta ou se haviam montanhas, se havia espaço para poder plantar, se havia condições de criar gados, quais seriam as condições daquela terra que o povo passaria a habitar. Embora tenhamos que lembrar que o povo precisava conquistar a cidade, isto é, retirar quem está morando e passar a morar lá. A Bíblia diz que depois de 40 dias, os 12 espias voltam. Voltam inclusive com um cacho de uva cortado do Vale de Escol, perto de Cádiz Barneia. O cacho de uva era tão grande que era necessário que 2 homens carregassem. A Bíblia diz que 10 dos 12 espias chegaram com um relato assustador. Eles dizem que tem um grupo de gente que mora perto do Negueb, outra galera que mora perto de Hebron, um outro povo que mora perto do Jordão, outro que mora perto do mar, e vai falando, mas trazendo um grande pavor para todo o povo, ao passo de que o povo começou a reclamar com Moisés e Arão, dizendo: por que você nos trouxe aqui? Trouxe a gente aqui para morrer? Trouxe a gente aqui para poder causar todo esse tipo de problema? Faça-me o favor. Deus não aprovou esse tipo de comportamento. Foi então que ele passou a trazer sentenças, não só para o povo, mas principalmente para os 10 espias que morreram por causa de uma praga. 10 dos 12 morreram de uma praga. Sobraram Caleb e Josué, que segundo Deus tiveram um outro coração. Mas para o povo haveria uma sentença também. A primeira delas era a seguinte: para cada dia que os espias passaram espionando a terra de Canaã, Deus lhes acrescentaria 1 ano de permanência no deserto. E não só isso. Aquela geração, toda ela iria morrer. E somente os filhos daquela geração iriam adentrar Canaã, juntamente com Caleb e Josué. E assim começa a jornada do povo. Os próximos 40 anos serão para aniquilar aquela primeira geração e preparar a segunda para entrar em Canaã. Pouco tempo de deserto já começou a criar problemas, porque 3 homens, Datã, Corá e Abirão, se uniram a mais 250 líderes e tentaram realizar um motim contra Moisés, que não foi aprovado por Deus. Todos eles morreram tragados pela terra. Depois nós temos o concurso para saber quem seria o sumo sacerdote sobre todo o povo, quem ia cuidar da parte espiritual. A Bíblia diz que 12 homens colocaram 12 varas, cada uma pertinente a um deles. Essas 12 varas foram colocadas na frente da tenda do encontro, lá no tabernáculo. No dia seguinte, Moisés voltou na frente da tenda e percebeu que somente uma vara floresceu, criou até amêndoas. E esta vara pertencia a Arão. E aquela vara se torna um símbolo de advertência espiritual para que o povo seguisse exatamente as orientações conforme o novo sumo sacerdote que seria levantado direcionasse. Então Arão é ungido a sumo sacerdote. Ele recebe óleo do topo da cabeça até a ponta do dedão. Fica com esse óleo mais de 1 semana. Era o processo, era o ritual que se utilizava para consagrar o sumo sacerdote. E Deus então traz as regras. Arão, depois de se tornar o sumo sacerdote, sua família, os seus filhos, seriam os sacerdotes. E eles seriam responsáveis por todo o processo espiritual do povo. Eu queria voltar um pouquinho aqui, porque já que nós estamos falando de deserto, eu queria dar uma resumida de toda a jornada no deserto. Isso compreende os livros de Levítico, que nós falamos na semana passada, de Números e Deuteronômio. Então, primeiro nós temos a passagem pelo Egito.
eles saem da região de Ramsés, acampam em Sucote, passam por Etã e chegam a Pi-Hairote. Depois o mar abre e eles atravessam e já estão na região, no caminho ali para o Sinai. Chegam na região de Mara, então chegam a Elim, lá nas 12 fontes de água com 70 palmeiras. Depois passam por Sim, Refidim e chegam ao Monte Sinai, onde receberam os 10 mandamentos. Depois eles vão para uma região chamada Taberá. Foi aonde o povo reclamou e foi punido pelo fogo do Senhor. Depois passaram por Quibrote e Ravatá. Foi lá onde o povo comeu as carnes das codornizes. Em seguida, Hazerote, o local onde aconteceu a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. Isso mesmo, os irmãos de Moisés foram corrigidos severamente por Deus, porque tentaram se levantar contra o servo do Senhor. Logo depois, o deserto de Parã, foi na região onde os 12 espias se deslocaram para ir para a terra de Canaã, para espiar. Depois nós estamos em Cádiz Barneia. Foi o local onde o povo reclamou e ali o povo recebeu a sentença de viver os 40 anos no deserto. Logo depois nós chegamos na região de Monte Hor. Lá é a despedida de Arão, é quando ele morre. Os seus sucessores continuam o trabalho sacerdotal dentro de Israel. Depois nós temos a região de Edom, onde o povo teve que fazer um contorno ali, porque o rei não permitiu que eles passassem, tiveram que fazer a volta. Depois chegaram na região de Zim, e neste local, Deus orientou que Moisés falasse com uma rocha, para que esta desse água, porque o povo estava pedindo. E antes que você ache que loucura isso, eu preciso te lembrar que esse povo já viu mar abrir, roupa crescer com o corpo, comida cair do céu, então falar com uma rocha não seria algo tão difícil. O problema foi que Moisés bateu na rocha com uma vara, que é a região de Meribá. E por causa disso, Moisés, no futuro, seria inclusive sentenciado. Depois dos últimos anos de deserto, já estava se aproximando de Canaã. Então o povo passa pela região de Obote, Ige-Abarim, depois chega no vale de Zered. Ali já estamos na transição para a região de Moabe. Depois chegamos na fronteira com Moabe, que é na região de Arnon. Depois nós temos a região de Beer, que é um poço de água que foi dado por Deus. Depois nós temos a região de Obote. Lá foi quando Moisés precisou levantar uma serpente no deserto para gerar a cura para o povo, que era mordido por víboras. E você sabe que este levantar a serpente no deserto é uma tipologia do Senhor Jesus que foi levantado no madeiro para gerar a cura espiritual para cada um de nós. Em seguida, Moisés já começa a curtir algumas batalhas, derrota Seom, o rei dos amorreus. Depois vai para a região das planícies de Moabe, até que chega no Monte Nebo. Dali, Moisés não seguiria mais. A Bíblia diz que Moisés avista toda a terra que foi prometida por Deus para o povo. A esta altura, toda a primeira geração já havia morrido, os filhos daquela geração já tinham se tornado adultos e estavam prontos para tomar posse da terra prometida. Mas é claro que antes de Moisés morrer, ele precisou realizar algumas coisas. Primeiro, precisou repetir toda a lei para aquela geração. E é por isso que nós temos o livro de Deuteronômio, que quer dizer repetição da lei. Depois Moisés registra um discurso. Ele é dividido em algumas partes e o discurso ele foi mais ou menos assim. Moisés diz que o Senhor Deus entregou a terra de Canaã para Abraão, Isaque e Jacó, para os antepassados. Depois Moisés diz ao povo que Deus aumentaria o povo em número e o abençoaria. E aqui nós temos aquele relato de Deuteronômio capítulo 28 que é muito top. Se o povo obedecesse a Deus, seria abençoado no campo, na cidade, seus filhos, suas colheitas, seus rebanhos. A despensa do povo seria abençoado. Deus os protegeria dos seus inimigos e tudo aquilo que eles fizessem seriam abençoados pelo Senhor. E ainda Deus concederia grande prosperidade para o povo. E por fim, Deus promete
que o povo seria colocado por cabeça e não por cauda. Agora, se o povo não obedecesse, tudo aquilo que seria bênção se converteria em maldição. No discurso de Moisés, ainda tinha algumas informações interessantes. Primeiro, de que o povo não podia se cuidar sozinho e que o Senhor cuidaria do povo e os abençoaria. Depois, firma a aliança com o povo e faz com que o povo promete seguir e obedecer a Deus. Depois disso, então, Moisés está pronto para ser recolhido por Deus. É claro, o corpo de Moisés não foi encontrado, o que nos faz ter algumas divergências de ideia se de fato este homem morreu. Lembrando que Moisés aparece com Elias, que também não conheceu a morte, lá no Monte da Transfiguração, com Jesus. Assim sendo, Moisés encerra a sua jornada, 120 anos de vida, tendo no seu currículo a libertação do povo do Egito. Escreveu 5 livros, os 5 primeiros livros, o Pentateuco dos Sagrados Escritos. Atravessou o povo por todo o deserto e entregou a segunda geração para Josué, que seria o substituto do servo de Deus para adentrar o povo na terra de Canaã. Esta é a história de Moisés e o povo hebreu nos 40 anos no deserto.